Celebrar nosso 1 ano de IBA aqui na região oceânica. Como somos gratos ao Senhor por isso, amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos completando 1 ano, Senhor, 1 ano da Tua obra aqui nessa região oceânica, Pai. Esteja aqui nesse lugar, Senhor, o Senhor é o centro da nossa vida, Senhor, o centro da nossa adoração, o centro do nosso louvor, Deus. Se faça presente aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Você pode com suas palmas adorar o Senhor? Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar teu coração. Da minha escuridão me libertou. Eu posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Diga, esse é o hino. Esse é o hino dessa geração. Os anos Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Os anos Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Os anos Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Diga mais uma vez, esse é o hino. Esse é o hino dessa geração. Os anos Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. As palmas, louve ao Senhor. Diga assim, ó. Ah, Jesus é rei, me conquistou, Me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei, me conquistou. ah, me libertou, pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei, me conquistou.
lutamos com armas de fé, e nada irá me impedir enquanto há em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga: vitorioso és, vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável és. O inverno não prevaleceu e nada irá, eu te adorarei. Diga: muralhas, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome. Diga: vitorioso és, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, como um trovão, poderoso és, grandioso, que vem aos céus, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável. Só a igreja como um trovão. Diga: que vem aos céus na terra, que vem aos céus, como um trovão, como um trovão.
céu, nós proclamamos: vitorioso és, vitorioso és. Teu nome falível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é, teu nome mutável é. Aleluia. Qual esplendor de um rei e majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão dizer quão grande é o meu Deus. Diga: por gerações Ele é, por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos. O começo, meio, fim. O começo, meio, fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e o Leão. O Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga: quão grande, quão grande.
quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de sobre todo nome é o teu. Tu és digno. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o e todos hão de quão grande é o meu. Aleluia. Oh Jesus, tu és grande, Pai. Oh, aleluia. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos
precioso Jesus. Eu amo o som da tua voz, tuas palavras São mais desejáveis que o mais doce mel. tudo que tenho eu derramo aos teus. Diga, não importa o quanto custou, não importa o quanto custou. Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o bem tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Você pode Eu declarar isso? encontrei Ele é o o seu bem maior mais tesouro. precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste A ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: Essa é a boa parte, que nunca será tirada. como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Você pode declarar isso nessa manhã. Tu és santo, Senhor. Seja glorificado o teu nome nessa manhã. Nós consagramos, Senhor, diante do Senhor a nossa vida. Queria te convidar nessa manhã a colocar diante do Senhor os seus pedidos, a sua vida, tudo. Essa canção, ela é muito linda, porque ela diz exatamente isso, Senhor. Nós encontramos algo muito precioso.
Nós encontramos um Deus que, mesmo tão grande, Ele é tão próximo e nós podemos consagrar e entregar tudo, porque nós temos um Deus que nós podemos confiar. Queria te convidar a colocar diante do Senhor tudo que você tem, seja algo bom, seja algo de alguma dificuldade que você esteja passando. Fala: Senhor, entrego tudo na minha vida diante do Senhor. Eu sei que isso eu não consigo sozinho, mas eu coloco diante do Senhor, porque eu creio no Teu poder. Eu creio, Jesus, que eu encontrei algo, Senhor. Nós queremos buscar a Tua presença nesse dia, Senhor, nessa manhã. Nós entregamos, Pai. Oremos. Deus, nós colocamos diante do Senhor cada vida nesse lugar. Nós consagramos cada família nesse lugar, Jesus. Nós entregamos, Jesus, cada casa, Senhor, para que o Senhor venha, Jesus, trazer a provisão, Pai, que é necessária. Jesus, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor venha com a sua provisão, algo dos céus, Senhor. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha trazer paz, Senhor, nas casas. Se tiver alguma casa, Jesus, que esteja em conflito, que o Senhor venha trazer a Tua paz, que o Teu reino seja estabelecido. Nós consagramos, Jesus, cada família aqui, porque nós queremos que é um lugar da família, Jesus, é um lugar, Jesus, de cura e restauração. É um lugar que o Teu reino, Jesus, é manifestado, Senhor. Nós consagramos, Jesus, a Tua igreja nas Tuas mãos, Pai. Nós oramos, Jesus. Se alguém tiver, Jesus, que alguma depressão, alguma ansiedade, Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós colocamos, Jesus, diante do Senhor, para que o Senhor venha, Jesus, a trazer cura completa, Senhor. Em nome de Jesus. Nós entregamos cada vida nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jorge Pires. Aí você depois fala: eu sou a Beth Pires. Aí eu continuo. Tá bom. Entendeu? Escrito. Coisa de velhinho. Agora vai de verdade. Não foi de verdade, não? De novo? Meu nome é Jorge Pires. Tenho 75 anos. Aos 74 eu tive um infarto e escapei na tangente, graças a Deus, por grande milagre de Jesus Cristo, que me ajudou e me socorreu na hora exata. Eu estava meio apagado, ficava meio desligado do mundo, mas com a conversão que fizemos há um ano atrás, quase que no mesmo tempo da inauguração da igreja, conseguimos realizar e sinto hoje grande satisfação por estar aqui e também porque sinto que estou próximo de Jesus. Meu nome é Beth e a minha história é um pouquinho complicada, porque a minha conversão se deu numa época que eu estava muito deprimida, sem confiar nos médicos, por laudos errados que me deram. E quando eu vim aqui para a igreja, através do meu filho, eu senti uma paz muito grande. E quando o pastor Adriano acabou de pregar e que falou, né, fez aquela oração, se alguém queria aceitar Jesus, na mesma hora os dois levantaram os braços e eu aceitei Jesus naquele dia. Se não me engano, foi dia 25 de julho do ano passado. E a partir daí, foi só bênção na minha vida. Porque com 2 meses e pouco, um médico, que eu lembrei da época, me deu um laudo correto. Eu fui operada e hoje estou curada. Então eu agradeço muito a Deus que me deu essa sabedoria de procurar esse médico certo, na hora certa. E a cada dia que passa, eu vejo assim, quanto a igreja me apoia, me sinto amada, querida. E esse laço cada vez se estreita mais, porque só fez fortalecer a minha fé. E eu indico para todas as pessoas, porque eu estava desviada, eu professava uma outra religião.
Então a Igreja Atitude, ela é uma bênção na minha vida. E a maior bênção que eu quero é ver minha filha, meu genro e meu neto aqui. Se for da vontade do Pai, eles virão. Eu não virei chorando, mas eu estou muito emocionada. Isso é só o que falta. Meu filho já é da igreja também, então só falta eles. E em nome de Jesus, acredito que eles vão se converter. Estamos passando por um momento muito difícil com a saúde do meu genro, mas Deus, nosso Pai, não desampara ninguém. Então eu só tenho a agradecer a Deus, ao pastor Adriano, que me deu muita força aqui no início, da minha caminhada, e que o Senhor esteja sempre conosco, fortalecendo a nossa fé. Amém. Bom, eu sou a Natália e conhecer a IBA Oceânica foi resposta das minhas orações. Eu e meu esposo Tiago, a gente vivenciou momentos difíceis na nossa vida espiritual e a gente precisava de um lugar onde a gente precisava se reerguer espiritualmente, reerguer nossas forças diretamente com Deus. E ele passou aqui na frente de carro, viu o letreiro e quis vir no primeiro culto. Eu fiquei muito receosa porque a igreja é com parede preta e aí eu fiquei pensando 10 milhões de vezes antes de vir, mas vim. E foi a melhor decisão que eu tomei. Naquele primeiro culto antes de vir, eu falei para Deus que eu queria uma confirmação dele se era realmente da vontade dele estar aqui. E naquela semana eu tinha meditado numa palavra e aquela palavra que eu meditei foi a palavra pregada naquele culto. Então eu vi a resposta de Deus ali literalmente na nossa vida. E um marco, um divisor de águas na minha vida, e sei que também do meu esposo, foi o Vida Vitoriosa. Chegamos de um jeito e saímos de outro. Hoje nós somos duas pessoas totalmente diferentes. Foi um divisor de águas de fato na minha vida. Eu saí do Vida com outra perspectiva, saí limpa de coisas que nem eu sabia que estavam dentro de mim. Então, se não fosse essa experiência, eu estaria ainda com coisas que não agradavam a Deus. Então, nesse tempo, aqui na IBA, só tenho crescido espiritualmente, crescido com pessoas, participando da melhor célula, que é a célula Efatá, e conhecido pessoas que são de fato família. E agradeço a Deus por essas portas e por essa igreja. Quando a gente veio para a Atitude, a gente já era convertido, já tinha até alguns anos de evangelho e algum histórico, mas a gente não estava procurando igreja. Na verdade, surgiu muito repentinamente no nosso coração essa vontade e a gente veio conhecer aqui rapidamente a Atitude. E eu acredito que a gente está vivendo, eu e a Tati, uma coisa que a gente nem pensou que pudesse viver de novo, que é o primeiro amor. E a Atitude desde sempre foi um lugar que, desde o primeiro dia, a gente se sentiu muito acolhido, se sentiu muito em casa mesmo, apesar de não conhecer ninguém, apesar de ter sido muito natural. E realmente foi isso, tem sido muito, muito natural e a gente tem vivido uma coisa que a gente nem achou que fosse viver aqui. A Igreja Batista Atitude Oceânica, para mim, é resposta de oração. Porque eu queria uma igreja perto da minha casa e eu vi a placa e fiquei muito feliz. E aqui meu filho se converteu, se batizou e recentemente minha filha se batizou também. E eu estou muito feliz. Sou muito, muito, muito feliz aqui. Olá, meu nome é Thaís. Eu cheguei na Atitude em janeiro. Eu vim para assistir um culto, estava procurando uma igreja, E aí eu assisti esse culto e desde então eu não procurei mais outra igreja. Eu saí desse culto decidida que eu ia ficar aqui e aqui estou até hoje. Eu fui muito bem recebida aqui, tanto pelo pastor quanto pelas pessoas, e eu sou muito feliz aqui. Também esse ano eu me batizei, por mais que eu já tivesse sido batizada, o pastor falou que para me lembrar eu tinha que me batizar e fazer a confirmação do batismo. Aí na hora eu até fiquei meio assim, pastor, preciso mesmo, Mas eu fui e assim foi muito bom, foi muito bom mesmo. E eu tenho certeza que assim eu tomei a decisão certa. E é isso, eu sou muito feliz aqui e eu só tenho que agradecer por essa igreja e por essas pessoas. Oi, eu sou o Daniel
Eu sou da base da Igreja Atitude Oceânica. Eu me batizei aqui e eu participo aqui de muitos eventos com a minha família. E eu estou muito feliz de participar do primeiro aniversário da igreja. E é impossível não chorar vendo esses testemunhos e tudo aquilo que Deus tem feito aqui. Eu creio que cada momento que o Senhor tem nos levado a viver tem sido algo que tem aumentado a nossa fé, a nossa certeza de que o Senhor tem derramado algo diferente sobre esse lugar, sobre a nossa igreja. E você faz parte disso. Às vezes você não conseguiu estar no vídeo aqui, mas eu creio que cada um tem um testemunho daquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. E não é por mão de nenhum homem, mas é pela bondade e pela fidelidade de Deus. E quando nós estamos debaixo da bondade de Deus, quando nós estamos debaixo da fidelidade de Deus, milagres acontecem. Vidas são transformadas, famílias inteiras se rendem aos pés do Senhor. E é isso que nós já temos vivido aqui na igreja. E eu creio que é só o início. É o primeiro ano de muitos anos e de muitos milagres que nós iremos viver no Senhor. Amém? Eu quero convidar você agora a ofertar na casa do Senhor. Se tem uma alegria que nós podemos ter é de ofertarmos na casa do Senhor. Alegria porque nós reconhecemos que tudo é dele, que tudo vem dele. E quando entendemos isso, nós entregamos a ele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que pensamos que é de mais valoroso. Nós colocamos diante do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a dar uma oferta de fé. Quero convidar você a entregar algo diante do Senhor. Porque como diz a palavra de Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. E estamos alegres aqui nessa manhã, amém? Amém, gente? Amém? Então quero convidar você a ofertar. Tem aqui atrás o Pix da nossa igreja. Nos dois lados tem as maquininhas de cartão. E aqui à frente o nosso gasofilácio. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante de tudo. vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu.
Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro, Só pra te adorar, te alegrar. vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar Com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor poder te abraçar. sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Poder te abraçar. Sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Amém, aleluia. Você pode estender suas mãos para cá? Senhor Jesus, nós consagramos a Ti cada dízimo, cada oferta colocado no Teu altar. Senhor, nós declaramos que céus abertos estão sobre essa igreja, sobre o Teu povo. Abençoa-nos, Senhor, ainda mais, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, estou muito feliz nessa manhã chuvosa. Esqueci de orar pelas crianças, né? As crianças podem vir aqui à frente para eu orar por elas. Que alegria, isso aí, ó. Vamos orar abençoando as nossas crianças para o culto infantil. Eu não vi a TV aqui, desculpa. Não. Você pode estender as mãos para cá? Luana, senhora, pelas crianças, por favor. Luana, para quem não conhece, é líder do Ministério Infantil, junto com o Rafael. E aproveito para fazer o mexão para o Fan Day, sábado que vem, 9 horas da manhã. Amém. Pai, obrigada, Senhor, por esses dias de celebração de um ano, Senhor, dessa casa. Eu declaro, Senhor, que esse ano seja um ano cheio de graça, seja mais um ano cheio de graça e favor sobre essa casa, Senhor, em nome de Jesus. E que não seja diferente, Senhor, sobre a vida de cada criança que temos aqui. Que a cada dia o Senhor venha acrescentar, Pai, com mais e mais crianças. E que elas tenham experiências a cada dia, a cada culto kids, que elas tenham experiências individuais contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha enchê-las da Tua presença, Senhor. E que elas saiam daqui de maneira diferente de que entraram. Em nome de Jesus. Amém. Amém, podem ir lá.
Hoje, nessa manhã chuvosa, vencemos a chuva, amém? E estamos alegres por mais um culto de celebração, né? Hoje, oficialmente, nós estamos comemorando um ano, porque foi no dia 19 de outubro de 2024. E é tão bom ver tudo aquilo que Deus tem feito. E como nós sonhamos com o aniversário da nossa igreja, nós sonhamos com um aniversário em que viessem homens e mulheres de Deus que compartilhassem do quão poderoso é vivermos com o Senhor. Então, eu quero convidar aqui o pastor Pedro Vux. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Pastor Pedro Vux, ele é o pastor de jovens da Barra, líder da rede branca de células, e pastor frontline de todas as igrejas Atitude. Ele é que lidera a juventude global da Atitude, né? Então, o André tem contato com ele, todos os líderes têm contato com o pastor Pedro, e eu creio que seremos profundamente abençoados por ele essa manhã. Amém? Estenda suas mãos para cá, para orarmos. Quero chamar o André aqui para orar pela vida do pastor Pedro Vux, para que sejamos profundamente ministrados pela palavra do Senhor. Que honra. Estenda suas mãos para cá. Pai, nesse momento eu gostaria de te agradecer, primeiramente pela vida do teu filho, que há tanto tempo tem se colocado à disposição do Senhor para pregar a tua palavra, como um obreiro reto. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor continue, Pai, ungindo o seu filho, que suas palavras venham como um bálsamo para os nossos corações, que o Senhor nos confronte hoje, Pai, com essa palavra, que no nome de Jesus venhamos sair daqui transformados e diferentes de quando chegamos. Muito obrigado e seja com ele, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, irmão. Amém, amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz, que bom. Estou aqui com vocês. Eu vim hoje pela primeira vez, mas eu preciso deixar claro que não foi o primeiro convite. O pastor Adriano sempre me honrou muito e eu quero deixar público para vocês aqui a minha admiração com o pastor Adriano. Sempre muito prestativo, sempre envolvendo a juventude nas nossas programações. Então, quero honrá-lo, quero honrar também Raniele, honrar também o André, todos vocês que estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu nunca falei isso com o pastor Adriano, mas na saída da adolescência, pastor, ali chegando nos meus 20 anos, eu morei 45 dias aqui em Itaipu. Em Itaipu. Acho que tem um bairro por aqui que chama, acho que Engenho do Mato, um negócio assim, tem? Então é isso. E eu ficava naquela região por ali, Itacoatiara por aqui também. Então eu ia em Itacoatiara, quase morri lá, né? Eu tenho essa memória, mas me fez respeitar o mar, porque eu sou de Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte. Eu moro no Rio, mas eu sou mineiro. Agora eu estou aprendendo a me dar bem com o mar, mas na época eu não o conhecia como conheço hoje. Então eu tenho uma história aqui com a região. Quando surgiu o convite do pastor Josué para vir morar no Rio de Janeiro, eu lembrei de tudo isso, né? Que já tinha vivido na região, pegava muita balsa, ia daqui, era muito envolvido com cultura de rua, então saía daqui, pegava a balsa, ia para Lapa, ficava na Lapa lá. Então eu fazia isso muito, e teve uma época que eu fiquei 45 dias morando aqui, mas eu vim várias vezes de ônibus, saía de Belo Horizonte, descia na rodoviária, ficava na Lapa, voltava no outro dia, porque na minha adolescência eu era muito envolvido com batalha de rap, e aqui no Rio tinha muita naquela época, então eu vinha muito para cá, né, e me ajudou a amar o Rio de Janeiro. Claro, uma parte do Rio de Janeiro que hoje eu busco transformar como pastor, né, mas me trouxe uma admiração pelo Rio. Quando o pastor me convidou, eu lembrei de muita coisa. Eu falei, olha, eu quase morei lá. A nossa possibilidade de vir morar no Rio de Janeiro naquela época em Itaipu foi real. Falei, agora nós vamos. Aí
vindo para cá, né, lembrei de muita coisa, passando pelo caminho. Queria que minha esposa estivesse aqui, mas ela viajou com os meus filhos. Nós temos uma viagem de família que fazemos todo ano com a família, parte de pai dela, né? E esse ano eu não consegui ir. Muita demanda na igreja local. Eles foram sozinhos, né? Na verdade, o quarto está reservado lá para uma família. A Pérsia me mandou mensagem ontem, falou: estou na depressão aqui, ela na cama, Queen sozinha. Eu falei: mas não tem jeito, não tem como eu ir, né? Tem muita coisa para fazer na igreja. Mas ela está lá se divertindo com os meninos, mandou um monte de foto aqui, eles estão em Salvador. Está muito legal, trago um abraço deles para vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns por essa igreja linda, né? Eu fiz um vídeo antes e eu quero honrar aqui. Eu falei: olha, eu não vou chegar a tempo do café não. Eu cheguei e o café é bom, viu? O café é bom. Quem fez o café está de parabéns, porque geralmente eles fazem um café que o cara toma só na educação, né? O cara toma só na educação. O café é bom. Queria até te pedir para trazer um pouquinho para a gente aqui, se for possível, tá? Eu estou meio virado, cara. Eu falei com o pastor Adriano, eu fiquei com medo até de não vir hoje. Eu estava no aeroporto ontem de Natal. Era coisa que só acontece com o pastor. Eles interditaram o aeroporto porque tinha ameaça de bomba lá no aeroporto de Natal, você acredita? Aí eu fiquei preso no aeroporto de Natal, perdi a conexão em Fortaleza, cheguei no Rio de Janeiro 10 horas da noite, mas teve a possibilidade real de dormir em Fortaleza e não chegar no Rio de Janeiro. Então, na hora eu mandei para o pastor Adriano. Eu te mandei um áudio muito triste, né, pastor? Uma hora eu estava tristonho. Eu falei: cara, eu não vou chegar no Beuã, mas deu certo, estou aqui com vocês. Estou feliz de estar aqui com vocês e eu tenho uma palavra para compartilhar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A versão que eu leio aqui é a NVI. Quero pedir para vocês orarem por mim, principalmente por duas noivas. Hoje eu celebro 2 casamentos. Eu imagino que elas estão desesperadas num momento desse, porque os 2 casamentos são a céu aberto. Um é na praia, o outro é no sítio. Então, orem por nós aí. Os jovens estão casando e nós temos que orar para esses casamentos serem tranquilos. Vai acontecer com sol ou chuva, né? Mas tudo planejado para estar ali. Então, nos ajudem orando por isso. Vamos ler. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Essa é a palavra de Deus. Senhor, obrigado por esse dia, por essa igreja, por todos os momentos que eles viveram até aqui, mas temos certeza que além daqui existe muito mais. Então, em nome de Jesus, alinha todos os corações com o teu coração, que isso seja um traço marcante dessa igreja, corações alinhados com o seu. Isso vem através da palavra. Eu sei que a palavra é ministrada nessa igreja e eu peço para que o Senhor me ajude a contribuir para o que está sendo feito aqui. E que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o Paulo começa dizendo, não pude falar a vocês como a espirituais. Ele usa o termo grego, obrigado, pneumatikoi, pessoas do Espírito. Quando Paulo está dizendo, olha, vocês não são amigos ou do Espírito, ele tem motivo para falar isso para a igreja. Porque a igreja
acima de qualquer coisa, ela tem que ser amiga do Espírito Santo. O povo precisa ser do Espírito Santo. Essa é a igreja que a cidade precisa. Essa é a igreja que o Brasil precisa. Essa é a igreja que o mundo precisa. Eu estive por 12 dias em Israel. Semana retrasada eu acho que eu estava em Israel. E aí selecionaram um grupo de jovens pastores do Brasil e um grupo de jovens pastores dos Estados Unidos. O governo de Israel nos convidou, selecionou, segundo eles, os principais líderes de cada parte do mundo, e eles viram o que está acontecendo na Juventude Frontline e me convidaram para ir. Então fui representando o André, fui representando João, fui representando todo mundo. Tive um encontro com o presidente de Israel e tudo, foi muito legal. Qual que era a ideia? Apresentar para os líderes de juventude Israel de fato, como que é Israel, o Israel bíblico, para a gente poder, de alguma forma, conversar com a juventude atual para desmitificar o que a grande mídia está mostrando de Israel, né? Então, a ideia era essa. E lá, encontrando com grandes líderes de grandes igrejas dos Estados Unidos, conversando com eles e tudo, no fim das contas, sabe o que eles falaram? Eu não sabia, porque a gente sempre olha para os Estados Unidos. Imagino que o pastor Adriano, o André, a gente sempre olha para uma outra igreja. O que os caras estão fazendo? Eles chegaram e falaram assim: a igreja americana olha muito para a igreja do Brasil porque nós temos muito que aprender com vocês. E aí eu fiquei trazendo na memória, né? Quando nós fomos encontrar com o presidente de uma nação, nós somos de terno, os brasileiros, terno e gravata, arrumadinho. Liguei para o pastor Josué, falei: pastor, me dá uma dica aí, que tipo de gravata, que tipo de terno e tudo. Pastor acostumado a encontrar com o presidente. E era o meu primeiro encontro com o presidente, logo com o presidente de Israel. O pastor me deu umas dicas, eu fui alinhado. Nós chegamos lá, a galera dos Estados Unidos, um ou outro de terno, tinha alguns com boné e tudo. Aí no final a gente foi conversar. Os caras, definitivamente, principalmente os jovens, eles não encaram a igreja como nós encaramos. Nós somos representando a igreja, eles foram representando eles mesmos. Por isso que eles estavam de boné, de calça jeans. Então, por que eu estou falando isso? Porque a igreja tem que ser um lugar de seriedade. E por mais que a igreja no Brasil, aparentemente, esteja uma bagunça, nem tudo está perdido. Tem gente séria, fazendo igreja séria, como essa igreja aqui. Tem líder sério, tem líder que se preocupa em vestir uma roupa para uma reunião. Tem líder que se preocupa em entrar no elevador. Eu não entro no elevador sozinho com mulher, porque eu sou pastor. Não posso sequer correr esse risco. Imagina só, eu não entro, né? Lá em Israel, lá eu aprendi a falar em hebraico, pra você ter ideia, por que eu não ia entrar no elevador com uma mulher. Aí chegou a hora do Shabat, estava tudo certo, porque eles não pegam elevador, mas até então, na hora que ia entrar, eu tinha que explicar, né? Por quê? Você tem que dar exemplo, tem que ser uma igreja séria, porque as pessoas imaginam que nós somos amigos do Espírito, pneumaticói, pessoas do Espírito. Quem é do Espírito tem que ter um comportamento diferente para a cidade enxergar na igreja um comportamento diferente. Então, diante disso, o Paulo está falando com essa igreja: olha, vocês não vivem como pessoas que são amigos do Espírito Santo. E essa é a pior coisa que pode acontecer para uma igreja, ela ser reconhecida como uma igreja que é amiga da sociedade, é amiga da cultura, é amiga dos famosos, é amigo do dinheiro, é amigo dos influencers, é amigo dos políticos, é amigo dos economistas, é amigo dos arquitetos, é amigo de ladrão, é amigo de grafiteiro, é amigo de skatista, é amigo de jogador, mas não é amigo do Espírito Santo. Misericórdia. Isso é a pior coisa que pode acontecer para uma igreja. A igreja ser reconhecida como um lugar onde ela é amiga de todos, menos do Espírito Santo. Então, o que de fato faz uma pessoa espiritual? O que de fato faz uma igreja espiritual? Pode ser que todos os nossos conceitos apontem para um lugar que não é o lugar correto. Espiritual, acredito, é aquela igreja que tem um relacionamento contínuo, constante e contagiante com o Espírito Santo. Essa é a igreja espiritual. Ela tem um relacionamento contínuo, ela é constante e ela contagia com o Espírito Santo. Essa igreja está completando um ano de vida.
traço maior de uma igreja tem que ser a forma como ela contagia, através do Espírito Santo. Nas células, estive com o Abe Uber recentemente, ele falou sobre as 3 atmosferas de uma célula. Não sei se você lembra disso, você viu esse vídeo. Primeiro a atmosfera de amor, depois a atmosfera de alegria e depois uma atmosfera espiritual. Essa atmosfera espiritual só é possível se você for amigo do Espírito Santo. E quando você entra em um lugar onde é nitidamente tomado pelo Espírito Santo, é diferente. Então a igreja precisa contagiar, tanto nos cultos quanto nos pequenos grupos, através do seu envolvimento com o Espírito Santo. Essa é a igreja que a cidade precisa. Uma igreja que começa um relacionamento com o Espírito Santo, continua, depois é constante com esse relacionamento. Vem no culto com sol, com chuva, jogo do Flamengo, jogo do Vasco, jogo do Fluminense, jogo do Brasil, jogo de quem quer que seja, é constante. E depois ela começa a contagiar a sociedade, começa a contagiar os prédios, começa a contagiar as esferas da sociedade com o Espírito Santo. Esse relacionamento, ele só é constante quando ele é um relacionamento que se distancia dos comportamentos do mundo. Quando a igreja se comporta como o mundo se comporta, ela nunca vai conseguir ser amiga do Espírito Santo. Então a igreja para a cidade é uma igreja que é diferente de outros estabelecimentos na cidade. Já parou para pensar nisso? A igreja tem que ser um lugar diferente de outros estabelecimentos. Se eu entrar na igreja e ela for igual um shopping, que diferença fez na minha vida? Se eu entrar na igreja e ela for igual um restaurante legal, que diferença fez na minha vida? Tenho falado muito, André, com a Juventude Frontline, que a nossa busca não é por excelência, é por santidade. Porque excelência tem em alguns hotéis, excelência tem em alguns restaurantes, mas santidade só a igreja. Então a igreja para a cidade é uma igreja que sim, é excelente, mas que acima de tudo é santa. Porque o melhor que nós podemos oferecer é excelência mais santidade. Então excelência mais santidade gera relacionamento de respeito com a sociedade. Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo? Amém? Então, quem é cristão naturalmente é espiritual. Por quê? Porque é impossível receber o Espírito quando você é um com Cristo. É impossível não ter o Espírito quando você é um com Cristo. Se você está em Cristo, você tem o Espírito. Então, naturalmente, você deve ser espiritual. Mas é possível, mesmo recebendo o Espírito, viver como se não tivesse recebido o Espírito. E é o que o Paulo está falando com a igreja. Eles recebem o Espírito, mas vivem como se não tivessem recebido o Espírito. É por isso que eles não se comportam de acordo com os desígnios e a expectativa de Deus. Todos vocês aqui, a maioria de vocês, já são pessoas iniciadas na fé cristã. Então, obviamente, é possível ter recebido o Espírito, mas diante de alguns comportamentos é possível viver como se não tivesse recebido o Espírito. E quando a igreja se comporta como quem não recebeu o Espírito, ela passa a ser negligente e ela não valoriza a mensagem do Cristo como uma mensagem de Deus. Essa negligência impede a cidade de entender e de receber a mensagem da igreja como ela é. É nesse estado de negligência que a sociedade interpreta a mensagem da igreja como mais uma mensagem oportunista, como mais uma mensagem vaidosa, não como a mensagem de Cristo. Então, quando a igreja negligencia o relacionamento com o Espírito Santo, a voz dela se assemelha com outras vozes da cidade. A voz dela se assemelha com outras personalidades da cidade. E a igreja precisa ser um farol, ela tem que brilhar mais do que outras vozes, ela tem que brilhar mais do que outras personalidades, ela tem que ter um lugar de destaque na cidade. As pessoas precisam correr para a igreja porque lá se fala coisas diferentes do que são ditas no mundo. Então, o ouvinte precisa de alguma forma entender que aquela igreja está entregando uma mensagem espiritual. Quando a igreja tem comportamento similar ao comportamento do mundo,
ela se agrada e se preocupa com as coisas desse mundo. Aí a igreja começa a se preocupar mais com a estrutura do que com a vida conjugal dos seus irmãos. Ela começa a se preocupar mais com um telão, não que não seja importante, do que com a visitação pastoral. Ela começa a se preocupar mais com uma grande conferência do que em ter um time pastoral que cuida da igreja diariamente. Então, quando nós negligenciamos a amizade com o Espírito Santo, nós começamos a ter comportamentos que são comportamentos mundanos. E quando a igreja tem comportamento mundano, ela não pode atingir o mundo, porque ela já está no mundo. Isso é triste demais. Uma igreja que já está no mundo nunca vai transformar o mundo. Quando eu pensei sobre isso, eu me entristeci muito. Porque eu pensei assim, será que eu estou levando o ministério a ser mais parecido com o mundo do que com a igreja? Então o que o Paulo está falando com eles é o seguinte: eu não pude falar a vocês como gente que entende o Espírito Santo. É por isso que algumas igrejas ainda não receberam a mensagem reveladora de Cristo, porque elas não têm condição de ser tratadas como pessoas espirituais, dado tudo isso que nós conversamos até aqui, dado a forma contrária que eles vivem em relação ao Espírito Santo, contrário ao Espírito Santo. É como se eu estivesse indo para cá, o Espírito indo para lá. Não tem um encontro, não tem conexão, não tem amizade. E o que o Paulo está dizendo é que aquela igreja não é infantil. O que o Paulo diz é que ali existem adultos que espiritualmente se comportam como crianças, como bebês na fé. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: vocês até têm idade, vocês têm maturidade, vocês têm estrutura, mas vocês ainda não se comportam como uma igreja que tem que transformar Corinto. Corinto, um lugar cultural, um lugar político, um lugar filosófico, precisava de uma igreja séria, precisava de uma igreja comprometida, igualzinho Niterói, igualzinho Rio de Janeiro, igualzinho Brasil. Se nós olharmos para o que Deus está fazendo no Brasil, tirar essa síndrome de vira-lata, como eu falei com vocês aqui, a igreja do Brasil, não sei o quê, aceitar que Deus está soprando um vento novo no Brasil, e principalmente na Igreja Batista Atitude, a nossa vida muda, nosso comportamento muda, o nosso joelho no chão muda, o nosso olhar para as pessoas muda. Nós vamos buscar ser reconhecidos como pneumaticói, ou seja, pessoas do Espírito, porque não tem como ser outra coisa diante da responsabilidade que Deus entrega para essa igreja. Não tem como ser outra coisa diante da missão que Deus tem para essa igreja. Mas há dificuldades em ser pessoas do Espírito. Por quê? Eu preciso levar outras pessoas a serem pessoas do Espírito. Aí que entra o que nós chamamos de discipulado na nossa igreja. Caminhar ao lado de alguém, levando esse alguém a ser mais parecido com Cristo. E ela só vai ser parecida com Cristo se ela caminha com alguém parecido com Cristo. Se ela caminha com quem não é parecido com Cristo, ela não vai ser parecida com Cristo. Então, se a igreja não se parece com Cristo, quem está dentro dela não vai se parecer com Cristo. Obviamente, o discipulado não vai funcionar. Obviamente, as coisas não vão na direção que tem que ir. Então, viver o discipulado em um ambiente mundano é desafiador. Sabe por quê? Porque ele tem tudo que uma igreja tem. Ao mesmo tempo, ele tem tudo que o mundo tem. Nós precisamos identificar o que é do mundo e impede a igreja de ser igreja. Nós precisamos identificar o que está dentro do nosso coração. Primeiro ano da igreja, fazer uma amontoada aí, o que me impediu de fluir como eu poderia ter fluído em um ano. O que me impediu de chegar no lugar que Deus tem para mim em um ano. Quais comportamentos, quais práticas, quais pensamentos, quais conexões, quais ajuntamentos, quais mesas me impedem de ser espiritual, me impedem de ser a igreja que a cidade precisa que eu seja. Então, o Paulo não diminui o evangelho para aquela igreja, quando ele diz assim: olha, dei a vocês leite, não alimento sólido. Não quer dizer que ele diminuiu,
Ele alimentou a igreja. Ele entregou alimento. Ele não deixou ninguém com fome. A igreja tem alimento para todo mundo. Só que uns recebem o alimento como leite, outros recebem como alimento sólido. A questão aqui não está ligada com a mensagem de Paulo. Eu estive em uma das prisões que o Paulo ficou preso. Um homem que passa o que ele passou nunca vai diminuir o evangelho. Ele entregou o evangelho. Ele pregou a palavra. A questão não está ligada com a intenção do pregador, mas com a percepção do ouvinte. A intenção pode ser boa, mas a percepção pode ser complicada. E é aí que alguns no mesmo lugar recebem alimento sólido e no mesmo lugar alguns recebem leite. É por isso que alguns saem daqui dizendo eu vou mudar de vida, e outros saem daqui como se nada tivesse acontecido, porque a percepção ainda não foi alcançada pelo Espírito Santo. A intenção do pregador é boa, mas a percepção do ouvinte é complicada. Então o Paulo está falando assim, o que eu entreguei para vocês não é o que eu costumo entregar, mas está mais ligado a vocês do que a mim. Está mais ligado à forma como vocês tratam o evangelho do que a forma como eu trato o evangelho. Então, amigos, uma igreja para a cidade é uma igreja onde os ouvintes valorizam o evangelho como o evangelho. Assim como Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o evangelho, amigos. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A ceia é a ceia. O batismo é o batismo. Não brinquemos com isso em nenhum lugar. Na nossa igreja, nós levamos muito a sério isso. Conversava com o pastor Adriano ali, tem padrão para voluntário, tem padrão para batismo. Se você imaginasse, imagino que vocês já lidam com isso aqui também, mas se você imaginasse no grande batismo que nós fazemos na praia lá, o tanto de solicitação para casar gente, amaziada que eu recebo, se eu liberasse, batizava mais umas 60, 50 pessoas só na minha rede. Gente que mora junto, mas não é casado e quer batizar. Aí você fala assim, você tem que arrumar a sua vida, porque aqui a gente só batiza se tiver isso, isso e isso. Aí o cara fala assim, ah não, então eu vou batizar em outro lugar, aí eu não posso fazer nada. É ele e Deus. Mas aqui nós temos padrões, porque esses padrões deixam a igreja mais possível de ser amiga do Espírito Santo. Mais possível de ser amiga do Espírito Santo. Alguns tratam isso de forma séria, alguns acham que isso é qualquer coisa. É o que o Paulo está falando. Vocês tratam coisa séria como leite. Outros recebem como alimento sólido. Então, amigos, Paulo entrega o evangelho, mas a mente e a ação daquele grupo não entrega para eles condições de receberem a mensagem como a mensagem é. Não tem a ver com a mensagem nem com o mensageiro, é o destinatário que não está pronto. E por que ele não está pronto? Porque ainda tem a mente e os comportamentos voltados para as coisas desse mundo. O Paulo diz, porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavença, não é certo que são carnais e estão agindo como humanos. Eles queriam tanto sabedoria, sofia, que os filósofos entregavam, queriam tanto que acabaram conseguindo, sabe o quê? Divisão na igreja. Que começaram a olhar para os ministérios da mesma forma que eles olhavam para os filósofos. Começaram a olhar para os ministros da mesma forma que olhava para os filósofos. Um olhar mundano, humano dentro da igreja, competitivo dentro da igreja. A igreja precisa, em nome de Jesus, ser um lugar onde nós olhamos de forma padronizada. Tem um que sabe mais, amém, eu vou tratar ele da mesma forma como quem não sabe. Tem um que sabe pouco, amém, eu vou tratar ele da mesma forma que eu trato como quem sabe muito. Amém. Aí o Paulo está falando assim, irmãos, vocês ainda têm a mente voltada para as coisas do mundo. Enquanto não existir gente apta para receber a mensagem,
Muitas vezes a intenção nunca vai se transformar em ação. A intenção do pastor de vir aqui pregar todo domingo, todo sábado, toda quarta, talvez nunca vai se transformar em ação, porque não tem gente apta para receber. A cidade não está apta, então nós temos que ir pouco a pouco trabalhando no coração das pessoas, amaciando o coração da pessoa, que a pessoa quando vem, ela abre o coração e se permite ser transformada pelo Evangelho. Isso é um trabalho que leva tempo, a igreja tem 1 ano de vida. Isso é um trabalho que está começando, a igreja tem 1 ano de vida. Isso é um trabalho contínuo, um trabalho, como nós falamos, de formiguinha. Até que as pessoas sentem aqui e elas vão estar prontas para receber a mensagem e elas vão sair daqui inteiramente transformadas. Sabe por quê? Existem grandes igrejas, existem grandes projetos, existem grandes líderes, existem grandes ideias, existem bons cursos, mas mesmo assim eles estão sendo frequentados por pessoas que não estão aptas a receber o Evangelho como ele é. E como que nós podemos mudar isso? Vamos lá. Nós precisamos ser intencionais para mudar a igreja. E quais são os desafios para a igreja ser intencional? Distração e conflito. Nesse 1 ano, eu acredito que muitas distrações flertaram com vocês. Talvez conflitos. Mas quando a igreja dá atenção para isso, ela está se comportando mais como pessoas do mundo do que como pessoas espirituais. A intencionalidade é o caminho, intencional para evangelizar, intencional para discipular, intencional para enviar, intencional para cuidar. Intencionalidade. Eu quero chegar na parte final. O Paulo diz, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? A igreja precisa dar um bom testemunho. Fora da igreja. Essa é a igreja para a cidade. Essa é a igreja que transforma a cidade. Ela dá um bom testemunho. As pessoas passam por nós e elas têm vontade de saber em qual igreja nós vamos. Elas têm vontade de ir aonde nós estamos. Elas têm vontade de, num domingo chuvoso, sair de casa e sentar onde você está sentado. Porque ela dá bom testemunho. Ela se comporta como quem é amigo do Espírito Santo. Mas o Paulo diz que ainda existem igrejas que são controladas por naturezas humanas. Esse é o maior choque de realidade que alguém pode ter, achar que é controlado pelo Espírito e se ver controlado pela carne. Quando a igreja é controlada pela carne, se fala mais sobre coisas do que sobre Deus. Na célula, se fala mais sobre coisas do que sobre Deus. Então, o desejo do meu coração é que, além desse ano, essa igreja viva mais muitos anos falando das coisas do Espírito Santo, sendo controlada pelo Espírito Santo. Tenham calma, tenham paciência, mas sejam uma igreja séria, igreja em tempo integral. Dê um bom testemunho, por onde passarem, onde estiverem, e as pessoas vão se interessar. Essa é a melhor forma de evangelismo para uma igreja. Ser cristão é a melhor forma de evangelizar, porque é a melhor forma de apresentar o Cristo. Quando não somos amigos do Espírito, a natureza humana controla. Quando os traços da carne aparecem mais do que os frutos do Espírito, é sinal que a carne está controlando. Continuar mundano não é uma opção. Continuar como estava não é uma opção. Que as pessoas passem por nós e enxerguem coisas de fato diferentes. Jogando um futebol diferente. Na academia, diferente. Eu sou atleta amador de corrida de rua, sou maratonista. Corri aqui recente, aqui em Niterói. Eu dou meu testemunho. Ajudo as pessoas. Estou sempre com a minha família.
me alimento bem, cuido do meu corpo, cuido da minha casa, tenho disciplina com os horários. As pessoas me veem lá na orla do recreio, as pessoas não sabem meu nome. Um ou outro sabe que eu sou pastor. Aí foi espalhando, pastor, pastor, pastor. Eu vou passando, tem gente que eu nem sei quem é, está gritando, ô pastor, aí de repente eu nem sei quem é, eu falo, vai na igreja hoje. Não sei nem se vai, também não sei nem quem está falando. Mas não custa nada eu falar, né? Vai para o culto, hoje tem culto, hein? Se vai ou não vai, eu não sei. Mas eu tento. Quando eu passo pela orla, passo pelas pessoas, eu vou profetizando no meu coração. Deus leva essa pessoa para a igreja. Agora imagina, essa pessoa vai para a igreja, ela encontra um ambiente na igreja igual ao ambiente do quiosque. Ela vai para a igreja, ela encontra um ambiente igual ao ambiente que ela frequenta todo dia. É aí que nós chegamos no texto do Paulo. A igreja não pode ser parecida com o mundo, porque se eu tiro as pessoas do mundo e trago elas para o mundo, não fiz nada. Não fiz nada. Então eu preciso tirar as pessoas do mundo e trazer elas para a igreja, porque a igreja é a manifestação viva da glória de Deus. Eu não posso tirar elas do mundo sem cara de igreja e trazer elas para a igreja com cara do mundo. É aí que muitos desistem da igreja, que ela fala assim, eu prefiro o mundo, porque no mundo pelo menos não tem ninguém cuidando da minha vida. Não é? Então, irmãos, nós temos que evangelizar e trazer as pessoas para um ambiente puro. Não é um ambiente perfeito não, mas que seja cada vez melhor, que seja cada vez mais agradável, que seja cada vez mais frutífero. Ontem, eu cheguei lá na Barra, era 10h30 da noite, o culto acabou 9h10 mais ou menos. Eu não consegui ver o culto, até comprei internet, era um voo longo, vou até reclamar lá na companhia. Eu vi só metade do culto, a internet caiu. E eu não consegui ver como é que estavam as coisas, eu queria ver. Aí eu desci, o pessoal foi me buscar, eu falei, aí cara, como é que foi? Os caras falaram, nossa pastor, choveu tanto. Eu falei, e aí? Atrapalhou? Cara, não atrapalhou não. Estava uma bênção o culto, estava legal, aconteceu, eu fui perguntando isso. Aí no fim eu falei assim, e quantas pessoas tinha? Porque é igual na corrida, o importante não é quantos quilômetros a pessoa correu, é como ela correu. Não sei se você já parou para pensar nisso, não é se ela correu 21, mas como ela fez os 21. E na igreja a mesma coisa, não é se o culto foi cheio, é se o Espírito Santo agiu. E aí por fim eu perguntei quantas pessoas tinham, aí eles me passaram a média de sempre, um pouquinho mais até. E eu cheguei lá ainda cheio de jovem, estava chovendo, esse cara pela igreja mesmo. Fui lá na sala jantar com o pessoal, e no final chamei eles, agradeci e falei, amigos, obrigado por isso. Eu não estava aqui, o culto aconteceu do mesmo jeito. Cheguei, os jovens todos rindo ali fora, tudo certo. Isso é igreja. Isso é igreja. Ambiente santo, ambiente puro, ambiente alegre. Ambiente que reflete a glória de Deus. O Paulo está dizendo, nós e os nossos discípulos não podemos ter características que são mais mundanas do que espirituais. Nós não podemos gerar gente mundana, gente que se comporta igual ao mundo. Nós precisamos orar para que na igreja, não só na nossa, mas na igreja do Senhor, todo traço e toda influência secular seja retirada das nossas vidas, para que a igreja seja um ambiente puro. Eu quero finalizar. O Paulo diz, quando um diz eu sigo Paulo, o outro diz eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo. Quando existe disputa, é porque não existe gente apta para receber a mensagem como ela é. Por isso não receberam e por isso não entenderam. Isso explica muita coisa na igreja. Quando nós formamos gente que é mais entretida do que esclarecida, eles sempre vão viver como mundanos, nunca como espirituais. Eles vão gerar disputas e conflitos dentro da igreja, igualzinho faziam no mundo. Eles vão categorizar tudo dentro da igreja
igualzinho faziam no mundo. Mas o Paulo finaliza dizendo: conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Cada um tem o seu ministério e é isso que a igreja tem que valorizar. Cada um de vocês tem um ministério. Talvez nesse um ano você optou por ficar sentado no seu lugar. Não vou fazer nada. Quero só ver. Está no seu direito, nós não vamos brigar por isso. Mas a verdade é que talvez chegou a hora de você mostrar para o mundo que você é amigo do Espírito Santo. Você se envolver de uma forma como ainda não se envolveu. Para que as pessoas, quando começarem a sair das casas, dos bares, das bocas de fumo, das casas de prostituição, e elas começarem a ser atraídas para esse lugar, elas vão nem entender o que está acontecendo, elas vão ser atraídas, de repente vai estar sentada aqui dentro. Elas vão encontrar em você uma manifestação viva do Filho de Deus. Essa é a igreja para a cidade. A igreja que reflete a glória de Deus, que não perde tempo com coisas do mundo, que não tenta se parecer com o mundo, que gera discípulos segundo o coração de Deus e que não compactua com comportamentos mundanos dentro dos seus aposentos. Essa é a igreja que a cidade precisa. E eu oro e tenho certeza que Deus colocou o pastor, Deus colocou a liderança, Deus colocou você no lugar certo, no tempo certo. Esse é o primeiro ano do resto da vida de vocês. Que essa igreja seja assim um farol para toda essa região. Eu quero orar por você, você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se essa palavra faz sentido para você, feche os teus olhos aí. Comece a falar com Deus. Talvez você tenha uma oração para fazer, talvez você tenha algo a confessar. Talvez você vai se colocar à disposição para falar assim: eu vou viver a igreja de uma forma diferente, eu vou procurar liderança, vou falar com o pastor, eu quero contribuir, eu quero colaborar para essa igreja. Eu quero avançar como servo, como serva de Deus nessa casa. Feche os teus olhos, comece a falar com Deus, não espere eu orar para que você ore. Senhor Jesus, obrigado pela sua manifestação nesse lugar, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu Espírito Santo aqui. Nós honramos a presença do seu Espírito Santo nesse lugar, e nós pedimos que o seu Espírito continue trabalhando em nós e através de nós. Pedimos que a sua palavra seja tratada como alimento sólido aqui dentro, em todo o tempo. Pedimos para que todos, Deus, desde as crianças aos idosos, sejam amigos do Espírito Santo, pessoas do Espírito, reconhecidamente pessoas do Espírito, que onde estiverem, ainda em silêncio, que se manifeste a tua presença gloriosa. Senhor, que nos próximos anos dessa casa, eles sejam ainda mais representativos como pessoas do Espírito, pessoas que andam alinhadas com as batidas do teu coração. Então, em nome de Jesus, renove as forças, renove as esperanças, renove as expectativas. Que tudo esteja alinhado com o teu coração. Que nada nos afaste de ser uma igreja santa, pura, saudável, alegre, necessária para a região. Senhor, continue o teu mover em nós e através de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos louvar.
quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste vivo. Diga, és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome, o nome. Poderoso esse nome é, maior que tudo tu é. Poderoso esse nome é, nome de és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ainda nessa atmosfera, mas acima de tudo, diante dessa palavra de confronto, porque eu não sei você, mas eu fui profundamente confrontado essa manhã sobre o quão parecido com o mundo eu tenho sido. E eu quero convidar você nessa manhã
a orar comigo para o Senhor nos levar a ser santos. Se nós desejamos viver algo extraordinário no Senhor, se nós desejamos mudar a nossa cidade, se nós desejamos mudar a nossa região, como o pastor Pedro falou, não é ser excelente que vai fazer a diferença, mas é ser santo. Mas é ser santo. Eu queria convidar toda a igreja, e eu vou também me ajoelhar nesse momento a levar os nossos corações ao Senhor e falar: Senhor, imprima em nós a sua santidade. Senhor, nós não queremos mais viver como antes vivíamos, Senhor. Nós queremos ser santos, Pai. Muda, Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado em nós nessa manhã. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para ter uma mudança completa nas nossas vidas. A palavra não foi para um, não foi para outro, a palavra foi para nós. A palavra foi para mim. A palavra vem e toca o meu coração, toca o seu coração. Senhor, não permita que ao sairmos desse lugar nos esquecemos dessa palavra, mas que ela esteja fincada no nosso coração. Que sobre todas as coisas que possamos querer e desejar, que a santidade esteja em primeiro lugar. Que não possamos mais andar na carne ou refletindo os desejos da carne, mas que possamos, Senhor, refletir quem o Senhor é. Se desejamos alcançar os perdidos, se almejamos avançar, Senhor, que venhamos a ter uma vida de santidade. Uma vida, Senhor, quebrantada, uma vida aos teus pés. Uma vida, Senhor, que reflete quem o Senhor é. Muda o nosso coração nessa manhã por completo. Alinha o nosso coração, Senhor. Alinha, meu Deus, os seus propósitos aos nossos corações. Que toda a dissensão, que toda divisão caia por terra em nome de Jesus. Porque embora exteriormente às vezes não confessemos, às vezes no nosso próprio coração, a divisão, a crítica, e que nessa manhã, Senhor, possamos caminhar em unidade. Possamos, Senhor, caminhar numa única direção, num único propósito, que é glorificar o Teu santo nome. Nós desejamos nessa manhã nos alinhar com o Senhor, nos alinhar com o corpo e recebermos cada vez mais da Tua palavra. Esse é o nosso clamor, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa igreja. Que sejamos santos, para que aí sim possamos mudar a região oceânica e ganhá-la inteiramente para Ti. Que possamos ser e fazer a diferença nesse lugar, ainda mais do que já começamos a fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar no seu lugar. Eu quero fazer um convite para você muito especial nessa manhã, que é você que ainda não fez o Vida Vitoriosa, que é o nosso retiro, o nosso encontro com Deus. Que
você possa se inscrever. Tem aqui o QR Code, 7, 8 e 9 de novembro. Eu quero convidar você a participar. Então, faça a sua inscrição, amém? É para toda a igreja. É um convite para toda a igreja, para aqueles que ainda não fizeram. Se inscreva e não deixe para a última hora, amém? Amém, gente? Sábado que vem, a gente tem o Fun Day também, uma programação específica, especial para as crianças. Você precisa se inscrever, ele é gratuito. Assim, pastor, por que eu preciso me inscrever? Porque a gente precisa preparar tudo para as crianças que estarão aqui. Então, você precisa fazer a inscrição do seu filho, do seu sobrinho, quem for. Aí você aponta a câmera para cá, você vai preencher um formulário e a partir daí, sábado que vem, você já pode trazer 9 horas da manhã. Durante a ministração para as crianças nessa manhã, eu vou estar lá em cima conversando com os pais. Ficou confirmado isso, né? Eu vou estar conversando com os pais. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da criação dos nossos filhos. Estou até pensando em ver se a gente traz alguém para falar, um psicólogo, alguma coisa assim também. Acho que seria interessante, né? O que vocês acham? Depois a gente me vê aqui a cabeça agora, a gente pode complementar. Mas você traga aí o seu filho, sobrinho, enfim, parente. É de 2 anos a 12. De 2 a 12 anos de idade. Amém? A gente tem cantina também. Vai ter estrogonofe de frango e a bebida. Então você já pode almoçar aqui. E a sobremesa é pudim. Então você vai assim, o que eu faço nessa chuva? Meu Deus, ó céus, ó vida. Como é que na igreja? Você já pode se alimentar aqui na igreja. Você pode ficar aqui já até para a noite se quiser. Brincadeira. E aí eu reforço o convite. À noite nós estaremos aqui, mais um culto de celebração às 7 horas, com o pastor Robson, líder da missão, e quem vai estar ministrando o louvor é o André Leono. Amém? Então, você precisa voltar e trazer algum convidado também. E eu quero conhecer quem está visitando a gente pela primeira vez. Tem alguém visitando a gente pela primeira vez? Pode se colocar de pé aí. Sejam muito bem-vindos. Aplaudam o Senhor. Gente, nem desconfia quem seja. Sejam muito bem-vindos. A gente tem uma lembrancinha para vocês. Não sei se já receberam aí. A gente quer anotar o nome, telefone de vocês, mandar uma mensagem de boas-vindas. O presentinho está indo já, né? Amém. Sejam muito bem-vindos. Então, ficou aí nosso convite. Agradecimento ao pastor Pedro Vux, que na correria veio aqui, esteve com a gente. Eu quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar, agradecendo por mais um culto de celebração. E quantos virão à noite aí? Levanta a mão aí para a gente fazer o censo. Amém? Você que não vê, eu vou passar a tarde toda orando para você vir. Amém? Você que não levantou a mão, na verdade. Assim, vem em nome de Jesus, que eu creio que vai ser um dia muito especial. Já me falaram que vai ter aí surpresas, coisas diferentes agora à noite. Então, você precisa estar aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo seu cuidado com as nossas vidas. Nós temos sentido, Senhor, o seu amor, o seu cuidado com a gente. Pai, eu creio que o Senhor está nos convidando a viver uma vida de santidade, uma vida que reflete quem o Senhor é. E que possamos fazer a diferença onde quer que estejamos, Senhor. Abençoe o nosso domingo, abençoe o nosso culto da noite, Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces e divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja do Senhor. E aquele que crê, diga amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Dê um abraço em 10 pessoas pelo menos.
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória a meu Jesus que vive está. Oh, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está.